que o seu guarda-roupa, o que a sua maneira de vestir pode estar revelando sobre você. É isso que você vai descobrir aqui com a gente hoje. A Andrea já entrou. Vamos tentar aí conectar de novo. Então pode ser que o seu guarda-roupa ele esteja te contando uma história. Ele te conte uma história que você talvez não tenha ainda a coragem de encarar, né? De ir mais além do supérfluo, além do raso. E não tem nada a ver com moda. A gente vai falar de moda, mas não tem nada a ver somente, né, com a moda. Tem a ver com as suas feridas emocionais, né? Justamente o tema da nossa live. E hoje a gente vai falar sobre algo, né, como já um pouco do que eu trouxe, que parece superficial, mas que toca direto na sua sombra, sua, na minha. Porque muitas vezes a forma como a gente se veste, a forma como a gente se relaciona com o vestir, mostra o que está bem resolvido ou não no nosso emocional. E na outra live que eu realizei aqui, eu convidei a Fernanda, e a Fernanda ela trabalha com procedimentos estéticos, então nós fizemos essa correlação também com o trabalho dela, então a gente foi muito além. E eu acredito que tudo é importante. Tudo é importante. A gente não precisa se tornar dependente de nada. Então, assim, todo extremo mostra um desequilíbrio, né? Então, assim, se a gente olhar para tudo como ferramentas, a gente pode se utilizar de tudo para exaltar o nosso melhor e não necessariamente para nos destruir ou para nos machucar, porque às vezes é isso que acaba acontecendo quando a gente não tem consciência do que acontece no nosso emocional, né? Então aí a gente vai aprofundar muito sobre isso. Então você que trabalha, você que lidera, você que cuida de todo mundo e nunca tem tempo para você, porque aí tem vários extremos, né? Pode ser que você seja uma pessoa que se cuida muito e se esconde por trás desse se cuidar muito externamente, e pode ser que você não se cuide, porque julgue errado, porque você gostaria de usar uma peça e você se julga, se condena porque você gosta de uma coisa porque um dia disseram que era errado. Ah, não, você não... Então, assim, a gente vai aprofundar muito sobre isso. Você, né, como eu estava dizendo, você que trabalha, você que lidera, você que cuida de todo mundo, e às vezes se sente invisível, porque é isso que acaba acontecendo também. Ou você que é forte demais, ou feminina de menos, por conta disso aí que eu falei agora, né? Porque às vezes a gente se julga e não se permite ser quem a gente é. E é justamente sobre isso também que a gente vai estar falando. Então, se você se identifica com uma dessas coisas, fica aqui com a gente, porque essa live é pra você. A Andrea já tá ali aguardando. Dessa vez, espero que dê certo, porque nós tentamos nos conectar aí, mas não foi. Então, eu vou chamar ela. Acho que a introdução já ficou legal novamente. Você que estiver assistindo agora, você que estiver assistindo depois, já deixa aí o seu like, envia. Andréia. Olá, estou ouvindo. Agora tá dando para ouvir bem? Seja bem-vinda. Sim. Maravilhosa. Obrigada por fazer jus, né, a você. Então, amei. Tá lindo. Obrigada, você também. Obrigada. Tem que prestigiar. Não, e aí você tá com uma rosa. Eu amo rosa. Rosa que amarela. Legal. Que legal. Eu amo. Tem uma simbologia. Porque a rosa amarela, porque assim, já que tá acontecendo, vamos deixar fluir. Aí eu vou deixar depois, eu deixo você se apresentar, tá? Porque eu falo muito, tá? Então, assim, você vai ver. A rosa amarela, ela tem uma correlação com o Oxum. Eu não sei se você conhece a mitologia iorubá dos orixás. E o Oxum tem essa questão do ouro, né? Olha aí a roupa. Eu tô meio com detalhes de ouro aqui. E eu gosto muito. E a rosa amarela, né? Então, as filhas de Oxum, elas, de alguma forma, se conectam muito com as rosas amarelas. Mas, de alguma forma, Oxum está muito conectada com a rosa amarela, né? Que envolve o autocuidado, né? O autocuidado, a autocura.
enfim, essa coisa mais introspectiva, né, em relação a esse feminino, a esse ser mulher, enfim. Mas, não sei se isso aí vai abrir algum campo para moda ou para o vestir, mas vamos seguindo aqui. Então, assim, eu quero muito te agradecer por você ter aceitado, tá aqui comigo, fazer essa live. E tô muito feliz, eu amo fazer isso aqui. E você tá linda, mais uma vez. Obrigada, você também. Obrigada. E assim, então, eu quero que você fale o que você sentir agora, se apresente para o pessoal. Então, assim, quem é a Andrea? Fala um pouquinho sobre você, por favor. Sim, claro. Eu só vou fazer uma pergunta, porque eu estou ouvindo meu retorno da minha voz, meio robotizado, se tá boa a voz, se minha voz está saindo normal. Não, eu tô te ouvindo normal. Ah, então tá bom. Será que... Deixa eu ver, porque tá robotizado para mim o retorno. Porque são aquelas coisas do ao vivo, né? E a gente precisa lidar com esses desafios do ao vivo. Vamos lá. Assim dá para ouvir? Tá dando para ouvir, tá ótimo. Ah, isso fica melhor, porque eu não fico ouvindo o retorno da minha voz. Porque assim, eu posso te chamar de ideia? Não sei Claro. porque me vem de chamar de toda Andréia, me vem algumas de chamar de ideia. Meu apelido, né? Então, perfeito. Então, Déia, assim, tudo fica tranquila, tá? Essas coisas acontecem. E eu vou te fazer uma pergunta. Pode ser? Vamos começar pelas perguntas? Vamos. E aí eu vou apresentando. E aí você vai falando sobre você. Fica mais legal? O que você acha? Pode fazer a pergunta da forma que você achar melhor. A gente vai conectando. E aí você vai falando e se apresentando. Claro. Pode ser? Então, assim, quando é que... Assim, o que as roupas para você revelam sobre a fase emocional de uma mulher? O que a roupa revela em relação ao emocional de uma mulher, ao que ela pode estar vivendo no momento dela ali presente? Aí a gente entra, assim, primeiro agradecer pelo convite, estou muito feliz para a gente falar desse assunto, que para mim, assim, eu amo, assim, desde que acho que eu me conheço por gente, eu amo moda, e aí me conectei, né, com essa questão. O vestir, para mim, eu entendo falando assim, primeiro para mim, que a minha história, né, com o vestir, com a moda, tem muito a ver com o que me fazia bem, aquilo que eu entendia que poderia me ajudar sempre. Mas passei também, como toda mulher, momentos, né, de se perder. A gente vai para o lado, entende as críticas, o outro lado de tendências, né? Não tenho nada contra, mas o meu trabalho, né, falando um pouco, eu gosto de, né, trabalhar com posicionamento e coerência, né, entre quem você é, né, e o que você comunica. Aí entra você falou, uma das palavras que você falou, que é um dos 3 pontos, né, do meu trabalho, que é consciência, né? Que é o principal, a consciência. Então, a questão, assim, a gente tem muita informação, muita... assim, a gente pode usar a moda a nosso favor, mas a questão, assim, a pergunta que você fez, né, sobre o que pode, né, revelar para... Sobre o estado, exato, sobre o estado emocional da mulher, né? Porque assim, a mulher, sabe aquela música Mulher de Fases? Eu me identifico muito. Eu acho que sim, a gente tem momentos, né? E acho que a gente pode ter, tem fases e vamos evoluindo. E assim, a consciência, né? Acho que é o principal de entender o seu estilo, a sua verdade. E isso depois conecta com a identidade, né? Eu acho que dá para ver muito, né? Pelo vestir, né? Até tem... Eu tinha colocado aqui uma pergunta, até para quem quiser também responder no chat, enfim. Seria se alguém tivesse que te descrever, descrever você apenas pela sua imagem, né? Que palavras usaria? Então, assim, como que a gente é visto pelas pessoas? E aí, no meu trabalho, né, 3 pontos seria a consciência, a identidade e o posicionamento, né? Que aí entra muito no que a gente vai falar aqui, né, dessas questões.
Então, eu acredito assim, que a gente pode trabalhar muito a imagem, né? Ela tem muitas facetas, a gente pode melhorar ou também, né, piorar nossa imagem e revela muito, né, da nossa, os nossos medos, né? Que uma mulher pode revelar os medos, a inseguranças, mas também o poder, né? O outro lado, né? O oposto também, o poder, né? Que ela tem. Então, assim, conectando aí, acho que acredito que você falou a palavra-chave que faz parte do meu primeiro ponto que eu trabalho, que é com a consciência, né? Quando essa autopercepção, né, que a gente tem sobre a gente mesmo, né? Porque a gente escolhe, né? Está escolhendo no automático, né? E esse guarda-roupa, né? Ele guarda só as nossas roupas ou ele guarda também feridas, né? Guarda coisas aí ocultas, né? Que assim a gente pode revelar aí, né? Através desse guarda-roupa. Eu acredito que aqui, eu vou aproveitar esse gancho, muito bom isso que você está trazendo, que dá para mim trazer aqui, eu vou ganchar aqui nisso, porque eu acho que a maioria das mulheres, se não é um dia, já foi maníaca por compra, né? Se não é, se já equilibrou isso, se ainda não é, pode ser que já equilibrou, mas um dia já foi a louca da compra. E a gente tem, nós mulheres, a gente tem muito essa questão de, eu nunca tenho nada para vestir, né? Aí tem uma festa e né, a gente até conversou sobre isso, acho que você já está pegando aí o ponto que eu quero trazer. E aí, aí tem uma festa, a primeira coisa que a maioria das mulheres fazem, que eu vejo assim, e aí você pode me confirmar, porque é a sua área, né? Então você que é consultora de imagem e que trabalha com isso, você seguramente sabe melhor que eu. Mas assim, o que eu percebo é que o primeiro pensamento é não ter o que vestir. Aí você vai lá no armário da pessoa, e eu sou essa, me incluo, já fui muito assim. Hoje em dia já me equilibrei muito, mas já fui muito de achar que não tinha. Sim. E aí você vai no armário da pessoa e olha a pessoa, o armário tá caindo de roupa. Tem gente que tem 3 armários, 4, compra mais armário porque não cabe, é roupa e é sapato. E aí tem um evento, a pessoa tem a coragem de dizer que não tem o que vestir. E aí nesse lugar eu linko muito, por isso que eu perguntei para você, né? O que você observa em relação ao emocional com base no momento que a mulher está vivendo? Era mais ou menos também sobre isso. Porque nesse lugar é onde a gente, muitas vezes, não percebe que basta alguns ajustes, e aí agora você vai falar pra gente, né, como fazer isso, inclusive. E às vezes basta trocar, né, alguns detalhes, fazer alguns ajustes em relação aos acessórios, às peças, e comprar as peças justas para poder fazer essas trocas. E assim, e não necessariamente comprar mais roupa ou acessório. Só que, por que a gente compra? E é isso que eu queria linkar, e depois eu vou deixar você trazer, né, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais construtiva, enfim, em relação a como se vestir. Mas nesse lugar, muitas vezes, se esconde um problema emocional, né? Uma carência emocional, uma falta. Então, quantas vezes a gente não se move por essa falta, né? Então, aí não é que eu não tenho que vestir. Às vezes, a gente não percebe o que a gente tem. É um olhar escasso. Sim, entra muito nessa questão do automático, né? A gente vai no automático, seguindo só tendências. Eu assim, acredito muito que segue só tendências, vai muito para esse lado de tem que estar comprando, porque a tendência é assim, né? A indústria da moda ela é muito rápida, né? Ela muda muito a coleção, muito rápido. Então, assim, tendência é ótima se você usar ao seu favor, mas se você também só ficar comprando, despejando de sentimentos, enfim, coisas interiores na roupa, aí você também não vai ter essa... Aí eu chamo, né, depois desses 3 pilares, né, que é a consciência, a identidade e o posicionamento, você tem, eu chamo que é a cereja do bolo, que é a sua assinatura de estilo, que é assim, que é o que eu mais gosto de trabalhar, porque ali você vai se identificar com o que é a assinatura de estilo, né? Entrando coisas, repetição. Aí entra o contrário, o oposto, né? De comprar roupas novas,
Mas a repetição seria uma repetição consciente e estratégica, né? Entendendo que às vezes é uma cor que você gosta muito, é um detalhe, né? A gente entra que às vezes muda totalmente o look, né? Que a gente fala, mas a roupa, às vezes uma mesma roupa em duas pessoas, ela transmite mensagens diferentes, não é? O que você acha? Exatamente. Aí vai mais para esse lado, o que, que cada um está transmitindo, o que você quer transmitir, a gente pode transmitir no automático, né? Porque as pessoas vão perceber alguma coisa, ou a gente pode transmitir consciente. E aí eu gosto assim de dar exemplos dessa questão da assinatura de estilo de opostos, né? Michael Jackson, né? Que era uma figura tão que criou tão fortemente a assinatura de estilo, luvas, chapéu, todo o brilho, tudo aquilo era presença, né? Era performance, né? Ele tinha ali questões ocultas, né? Que a gente pode aqui você falar um pouco mais, enfim, mas a questão da presença dele, né? Da o que ele comunicava visualmente antes, né? Falo que a assinatura de estilo é antes de você falar qualquer coisa, né? O que a sua imagem diz antes de você chegar no ambiente, o que a sua imagem está falando? E outro oposto, Steve Jobs, né? Que era a calça jeans, o tênis, a camiseta, era simples, não, era estratégico, porque ele queria deixar a questão de para outras coisas, inovação, criação, tudo que ele precisava, não se preocupar com a imagem, no caso de que eu vou vestir, então para ele virou uma assinatura de estilo. Então, assim, é você criar, né, identificar a sua assinatura de estilo, porque você vai evitar, né, muitos ruídos, excessos. Aí o guarda-roupa você vai ter também essa análise, né, do guarda-roupa. Por que eu tenho tantas peças? A gente às vezes compra e tem lá roupas há mais de um ano que você fala, mas não está mais na moda. Aí é uma questão mais particular, né? Eu acho que o pessoal, a moda, o que está na moda, eu uso o que não está. Mas assim, se você tiver consciência, né, de quem você, o que você gosta, quem você é, a sua assinatura de estilo, você tem a sua assinatura de estilo, né? Os detalhes, né? O que você, enfim, o seu brinco, o seu cabelo, um colar, né? Tudo você transmite antes de falar, né? Antes de a sua imagem já fala por você. Então, assim, as pessoas se conhecem, né? As pessoas lembram de você. Nossa, mas é a sua cara, né? Não é quando as pessoas Sim. falam assim, tal coisa é a sua cara. Aí, o que você está ali no caminho, e sim, só vai ter ganhos, né? E aí eu acho que entra nessa questão aí de essa percepção interna, né? Então, o que você se entende, né? Você sabe seus gostos, você tem a sua assinatura, você não vai ter você só vai ter ganhos, né? Os ruídos, as questões, o excesso, né? De roupas no guarda-roupa, repetição. Então, repetição é uma assinatura de estilo, né? E assim, a ideia me vem muito assim, enquanto você ia falando, a questão de existe uma parte teórica, né, de estudo, do estudo das peças, das cores, né, o que cai bem, o que não, em qual linha de corpo é melhor uma peça do que outra, e assim vai, né? Existe algumas regras, existe a teoria, Técnica, né? a técnica, que é importante. Né? Acredito que seja muito importante em todas as áreas, em todos os âmbitos. Mas existe um fator também que é o que está relacionado à essência da pessoa. A Né? O que está individualidade, relacionado né? como você trouxe o exemplo de Michael Jackson, Steve Jobs, não quero errar o nome. Mas é muito assim, é a gente não se perder na regra, né? Porque a técnica é importante, mas a sensibilidade, a gente não pode perder a nossa essência, Autenticidade, a né? nossa autenticidade. É isso mesmo. E assim, porque às vezes o que acaba acontecendo, as pessoas acabam vivendo de alguma forma alguns excessos, né? Excessos da mesma peça e aí não muda, ou a roupa, ou só roupa larga, ou só sensualidade exagerada, ou neutralidade demais. E aí é legal se perceber nesses extremos, porque o extremo mostra sempre,
né, uma falta. Aí a gente Uma vai direto para falta. um desequilíbrio. Não necessariamente que a gente tenha que mudar o nosso estilo, mas eu acredito que é de alguma forma se permitir também usar coisas diferentes, adaptar ao nosso jeito, porque senão a gente se apega muito, não é? O que você acha? É verdade, assim, técnica, como você falou, tem estudos, né? Tudo é muito, tem por trás, né? Muita questão, muito estudo, enfim. Mas a técnica, acho que é a nosso favor. E também você tem a questão por exemplo, né, de cores, cores que valorizam, que não valorizam, mas tem muito lado pessoal. Se você sustenta aquilo, você vai transmitir algo que outra pessoa que não sustenta, então é sustentar a autenticidade, né? E a questão de, por exemplo, existem 7 estímulos universais, né? Mas você não precisa estar, né, escolher um. E tem dias, né, que a gente está. Eu tenho, inclusive, alguns arquétipos que eu gosto de usar. Por exemplo, hoje você é empoderada, hoje você é frágil, mas assim, você pode transitar, mas manter, né, ali a sua essência, o que você gosta. Eu acredito, né, que a moda tem que ser ao nosso favor, né, o vestir, o guarda-roupa, ele tem que ser, não é que ele tem que ser minimalista, igual a gente falou de extremos, né? Michael Jackson maximalista, Steve Jobs minimalista. Então você encontra o seu ponto, né? Tá tudo bem quem é maximalista, gosta. Eu acho o máximo quando vejo alguém. É autenticidade, né? Então acho que é isso. Você reconhecer. Muitas vezes a gente vai no automático, a gente acredita muito no se prende pelo que as pessoas vão julgar, né, da gente. Eu acredito que é muito Sim, e isso. aí é justamente nesse lugar onde entra esse fator emocional, né? Porque às vezes a gente está com medo do julgamento e a gente não se autoriza a provar peças diferentes ou simplesmente adaptar o nosso armário. E eu acredito que às vezes a gente vive fases da vida, né? Eu, por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que eu tô sempre preso porque é confortável. Eu gosto da elegância, mas eu gosto da elegância confortável. Roupas mais largas. Sim, gosto de. Tem o meu lado mais sensual também, feminino. Por muito tempo eu me julgava por isso, né? E tinha muito esse julgamento. Então hoje eu já estou em outra fase, aceitando mais os meus gostos. Mas eu fui me permitindo usar coisas novas, coisas diferentes, né? Então, assim, e aí você pode até me ajudar até a confirmar, no sentido, me dizer se eu estou certo ou errada, né? Que é a sua área, não é a minha. Assim, mas eu colho muito com o olho, eu analiso muito, observo muito. Então, eu vou acolhendo e trazendo para mim, enfim. Mas, assim... Oi? Isso mesmo, observação é ótimo, né? Porque a questão da sensualidade, por exemplo, né? E a elegância. Não necessariamente você precisa estar com um vestido curto para ser uma mulher sensual e elegante. Assim, porque não precisa ter um julgamento em relação à sensualidade, porque às vezes a gente julga a sensualidade como se fosse errado. A mulher não pode ser sensual, por que não? Exatamente. E aí... Tem esses tabus, né? Essas questões, então a gente se trava, mas assim, você sustenta, né? Então, eu acho que é isso, é o seu. Assim, às vezes tem pessoas que estão praticamente fora, assim, vestida fora do padrão, e a pessoa está tão feliz, né? Ela está tão dentro daquilo, né? Da verdade dela, que as pessoas olham às vezes diferente, mas a pessoa não pode. Às vezes ninguém está olhando também, né? Às vezes ninguém está julgando. Acho que o julgamento nosso é o pior, não é? Eu acredito que parte mais é sempre sobre o nosso julgamento que reflete no do outro, porque a gente enxerga o mundo a partir da nossa lente. Então, se essa lente ela tá suja, se tem muito auto-julgamento, a gente vai achar que o outro está nos julgando, né? Então, aí nesse lugar é legal, né, se perceber, porque se a gente se preocupa mais com o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, aí tem dor emocional aí. É onde precisa, né, ser olhado.
Porque né, a gente precisa estar bem com o que a gente decide vestir, eu acredito, assim, eu acredito muito nisso. E, claro, tem a teoria, tem algumas regras a seguir, mas não perder a própria essência, né, nisso, assim. Porque, às vezes, realmente, a pessoa entra nessa coisa de... porque alguém falou, e aí não vive ela mesma. Entende o que eu quero dizer? Sim, e a gente entra, né, nesse automático, né? Acho que o perigoso é o automático, né? Porque qualquer coisa que falarem vai nos pegar, né? Seja que enfim, a moda prega que você tem que usar agora roupa balonê, que para você estar linda, um exemplo, assim, né? Bem, nada contra, até gosto, tenho memórias da infância do balonê, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado, então é uma memória boa, né? Mas assim, não é porque a moda está dizendo que o balonê está em alta, né? Que você não se identifica, né? Então, assim, e também não precisa usar só roupas atemporais, clássicas. Então, acho que é legal a gente ter essa consciência que dá para brincar, né? Eu acho que a criatividade, né? Assim, para mim, a moda e a arte estão muito ligadas, assim. Então, tenho esse olhar, porque eu, assim, sempre fui apaixonada pela moda, mas também eu estudei já arte, né? Eu venho da arte, então para mim elas conectam muito. Então brincar também, se divertir, usar a criatividade, tem assim questões que a gente pode. E muita gente tem preconceito com a roupa de brechó, second hand, tá tudo bem, mas assim quem gosta é um mundo, né? Bem legal para você tanto consciência de financeira, para você se achar também nesse o que você gosta, porque ali não tá tudo misturado, então você se encontra, né, também, além da consciência, né, ambiental, né, que a indústria da moda é uma da acho que a segunda do país que mais polui, né? Então, aí você vai assim, mas tá tudo bem quem gosta de ir lá na loja, né, comprar uma roupa nova, mas só olhar com carinho, né, para o seu guarda-roupa, para dentro de você, se enxergar, né, o que você realmente gosta ou que as pessoas, né, o exterior está, né, enchendo você disso e você está indo no automático, né? E aí é perceber, né? Porque às vezes existem mulheres que não escolhem roupas, né? Se escondem por trás das roupas. E aí, nesse lugar, é perceber, por conta do julgamento, eu não me autorizo muitas vezes vestir um outro tipo de roupa, né? Testar, provar. E às vezes, assim, a gente vai provar algo que a gente vai usar uma vez, não vai gostar, e tá tudo bem também. Porque eu acredito que tem muito essa coisa de que, eu não posso usar uma roupa e não gostar, entende? Eu tenho que gostar, né? Pode experimentar e não gostar, né? É verdade. Eu Se acredito. autorizar, se autorizar, experimentar, viver. Não estou dizendo que a pessoa tem que sair gastando dinheiro, no sentido de depois não gosta da roupa e aí vai jogar o dinheiro fora. Assim, claro, existe aí um critério. Mas às vezes a gente precisa viver para compreender que algo não funciona para gente. Que seja, e isso não só em relação à roupa, em relação a tudo na vida. Se eu não vivo a experiência, se eu não me jogo, se eu não me entrego, como que eu vou perceber se aquilo faz sentido para mim? Como que eu vou perceber que aquele relacionamento é legal para mim? Né? Se eu não me permito viver aquela experiência, né? Conhecer pessoas, porque às vezes é isso que acontece também. A gente se esconde por trás da roupa, às vezes, né? Por trás da imagem, e a gente se esconde por trás da dor. Então, porque doeu, aí eu não me abro mais, eu me fecho a vida, eu fecho meu coração. E aí, nesse lugar, a gente não se entrega à vida, não se entrega às experiências de vestir uma roupa diferente, de perceber se a gente gosta, de viver um relacionamento, de viver um trabalho novo. Faz sentido para você? Em total sentido, né? E conecta muito, né, com essa questão de. Acho que travou. Travou? Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. É que alguém me ligou.
próprio agora. Então, a gente conecta muito, né, com essa questão do vestido, se, como que, da imagem, né, totalmente conectada. E a gente tem, e às vezes, deixar de experimentar, mas experimentar, né? Para você saber, como você falou e explicou, mas você ter consciência, né? Não sair experimentando, comprando aleatoriamente, né? Comprando peças, né? E olhar, né, para o que você já tem. O guarda-roupa, né? Ele está ali para você também fazer um upcycling, de repente, você vai se descobrir ali que você tem criatividade, né, para modificar, né, uma peça, para se for realmente do interesse, né? Se a pessoa diz, não tem jeito, não consigo, tudo bem, mas se permitir vestir, né, roupas que você nunca vestiu, se você tem vontade, né? A gente entra no ponto, talvez eu tenha vontade, mas isso não vai ficar bom para mim porque falaram, porque eu tenho X idade, né? Tem muito a questão, né? A mulher de 40 anos, a mulher de não pode usar, né? Então não é isso, né? Que acho que a moda ela tem que ser a roupa, né? Tem que ser ao nosso favor. Então tudo não tem assim, existem regras, mas ao mesmo tempo vamos quebrar um pouco as regras, né? E olhar para a gente, porque quando você se liberta, assim, quando você entende isso, é muito bom para tudo, né? Tanto financeiramente, você vai economizar, você vai se posicionar, independente se as pessoas estão gostando ou não, e você achar, você vai estar mais feliz, tudo vai melhorar. Eu falo muito assim, às vezes você não está tão feliz, não é um dia tão bom, mas coloca uma roupa que você gosta, se arruma, e vai, enfim, se você tem opção, né, vai tomar um café só, mais arrumada. Você vai ver como o externo também modifica o interno. Você concorda? Também Sim, pode fazer esse efeito. sim, eu concordo. Assim, por exemplo, né? O que eu acredito que às vezes quando existem dores, né, mal resolvidas, emocionalmente falando, eu acredito que às vezes a pessoa nem consegue ter se relacionar dessa forma consigo mesma, entende? Então, ou se esconde por trás do se arrumar, né? Porque acaba não tendo muita consciência disso. Mas assim, às vezes, porque é meio que um paradoxo, se diz assim. Paradoxo, né? Porque às vezes a gente não tá afim, né, de fazer nada, de ficar em casa, sem maquiagem, sem se arrumar. E tá tudo bem. Tem dias que a gente precisa desse recolhimento. É isso que eu queria trazer aqui. Porque senão a gente vai para um extremo, né? E aí o legal é a gente sair dos extremos. E tem dia que é legal também, porque assim, o importante é perceber a real intenção que está por trás daquilo que a gente faz, né? Emocionalmente falando. Às vezes é muito difícil. Então, às vezes, cabe sim ter a terapia vida, né? Então, por isso que depois que eu descobri a terapia, até me tornei terapeuta, porque a gente vai aprendendo adquirindo essa inteligência emocional para lidar com a gente. Porque a inteligência emocional não é que a gente deixa de sentir, a gente aprende a lidar com o nosso emocional, né? Muitas vezes traumatizado, ferido. Então, assim, é muito bom. A maquiagem ajuda muito. Arrumar o cabelo ajuda muito. Escolher o outfit, as peças, abinar, ajuda muito. Eu amo esse universo. Eu venho da indústria da beleza. Eu trabalhei por muitos anos como hairstylist, cabeleireira, né, no básico. Então, assim, eu amo esse universo da moda, da beleza. Isso assim, é minha casa. Só que, assim, sempre a gente ter o cuidado de não ir para o extremo. Porque às vezes a gente precisa se recolher, a gente precisa ficar com a gente e tá tudo bem. Da mesma forma que às vezes a gente quer se arrumar e tá tudo bem também. Mas, repito, qual a real intenção por trás desse querer? Então eu vou me arrumar porque eu quero ter o reconhecimento do outro? Então aí eu vou me arrumar toda linda para ir lá na padaria
porque eu quero que o outro veja o quanto eu sou linda, entende? Ao Então, invés de eu me reconhecer linda pelo que sou. E aí, nesse lugar então, se eu hoje tipo, eu me reconheço. Então, se eu quero ir maquiada, eu vou maquiada porque eu quero. Se eu não quero ir maquiada, então eu também não vou maquiada porque eu não quero. Então, é ter essa percepção do porquê a gente faz o que a gente faz. exatamente, é esse posicionamento, né? Quando a gente tem a consciência da nossa identidade, a gente se posiciona assim, exatamente o que você disse faz todo sentido e eu concordo muito. E essa questão, sim, a gente não pode se forçar, né? E esperar também, né? Esse reconhecimento, porque às vezes aí a frustração pode ser pior. Então, os extremos, eles nunca são, né? Extremo nunca é bom. E é muito assim, de percepção, né? Interna, né? Pra gente. E acho que a moda fala totalmente com isso, né? Autoconhecimento, com a vaidade, né? Com o todo, né? Que é a maquiagem, né? Tudo ali são detalhes, né? Que podem te ajudar, né? Então, usar ao seu favor, né? Também a questão de, você falou dos extremos, acho que numa época muito da pandemia, que as pessoas trabalhavam home office de pijama. Então, tem uma coisa, aí você pode explicar melhor essa questão mais psicológica, porque diziam assim, que não acabava não sendo algo muito bom, porque você, por mais que você acordou, trabalhou, mas ali alguma coisa interna, parece que o pijama remetia, então, apesar de que, assim, vendeu muito pijama, né, na pandemia, porque as pessoas não podiam sair, então o pijama virou até para sair, né, mais ficou na moda, né, sair de pijama, mas assim, algo que eu nunca fazia, assim, era sempre tirar o pijama, porque para mim aquilo me incomodava, né? Ficar de pijama era entender que o meu corpo ainda não despertou, que aquilo, por mais que ninguém ia me ver, mas assim, aí falando dessa questão dos extremos, né? Porque o nosso cérebro, ele de alguma forma é a força do hábito. Então a gente é como se não mudasse a informação, né? Então quando eu acordo, eu tomo café, eu me arrumo, é como se a gente desse a informação de que acordei, estou pronta para a vida, vou para a vida. Então se você fica de pijama, o cérebro entende, né, que você não vai ficar ali, não vai levantar. Então, de uma forma simples, tá? Eu estou trazendo aqui essa explicação. Talvez por isso que não seja tão saudável, né? Então, é legal você levantar, você ter um contato com a luz solar, né? Isso é muito bom, né? Ficar um momento na cama, se conectar ali, perceber o corpo antes de levantar, né? Porque não levantar de uma forma brusca. Então, assim, são todos os cuidados que a gente pode ter para levantar bem, para ter um dia melhor, né? Para cuidar da gente, do nosso corpo, enfim. Mas essa questão aí está muito relacionada a essas trilhas neurais, né? Algo relacionado, o próprio cérebro, ele precisa dessa... É como se... Por que a gente... Tudo se torna um hábito, né? A gente acaba fazendo de tudo um hábito, que não deixa de ser um vício, né? E tem vícios bons e ruins. Então, assim, porque o nosso cérebro, ele automatiza. Então, se você começa a acordar, ficar de pijama, é como se o dia não começasse, né? Então, de uma forma simples, isso, é a informação que a gente acaba mandando. Aí a gente fala, né, que é o poder, né, o poder da roupa, né, do vestir também tem, né. Então acho que tá tudo conectado, né. E é isso. Porque aí de novo é o extremo, né? Porque por exemplo, se eu quero um dia, porque às vezes a gente acaba sendo muito, a gente se julga muito, né? Pelo que a gente sente, pelo que a gente é. Aí tem um dia que você quer descansar. Aí você não se autoriza a descansar. Não, hoje eu vou levantar e vou ficar linda, deslumbrante. Mas aquele dia é um domingo, você só quer descansar, você não quer se arrumar, você quer ficar com você. Sabe, hibernar? A gente vive essas etapas. Por isso que eu falei sobre isso, para que a gente não fique muito nos extremos, né? E se perceba o que está acontecendo, né? Porque se você só quer dormir, aí pode ter um indício até de depressão, né? Falta de energia. Mas se você quer só um dia para você, para hibernar, para ficar com você, para nessa introspecção, assistir um filme com o namorado, sozinha,
com quem você quer, tipo, né, no sentido principalmente sozinha, né, estar bem com você mesma, tá tudo bem. Se isso vira regra, se isso vira um extremo, eu só quero isso, aí é onde se acende o alarme, e a gente precisa estar presente. E aí, da mesma forma, por um outro lado, né? Que é só o se arrumar, que é só o, né? Tá sempre perfeita, Aí pode entende? correr o risco de ir para esse lado. Eu vou só comprar mais, aí vai para o extremo que é ruim de consumismo e que vai prejudicar, enfim, muitas questões, né? O bolso começa aí pelo bolso, talvez, e depois vai prejudicando, né? Tudo, né? Exatamente. E aí, em ambos os casos, existe uma ausência, né? Às vezes uma ausência de energia. Por que que eu só quero dormir? Não quero me arrumar mais, não Entendo. quero cuidar de mim. E do outro lado, por que que eu preciso de mais? Por que que é mais e mais e não basta, é mais roupa, é um saco sem fundo? Então existe sempre, nos dois extremos, existe de alguma forma uma falta, né? Uma falta de energia, uma falta por um vazio. Vazio, exatamente. Aí entra, pode entrar, e acho que aí a terapia, você falando, né, que vai poder, você auxiliando para a pessoa entender se é autoestima, o que, que é, assim, a minha parte, né, é fazer a pessoa refletir, ter a consciência, identificar, se posicionar, usar ao seu favor e dar, né, o caminho, alguns caminhos para a pessoa ajudar a pessoa a se melhorar isso, né, mas externamente e, enfim, pelas entendendo, né, ouvindo, eu acho que também é muito o meu trabalho, o seu tem muito de ouvir, né, entender, de escuta, né, porque se a gente não escuta quem a gente está atendendo, então a gente não consegue ajudar, né? E existe uma grande diferença entre a gente se vestir para agradar a sociedade, agradar o pai, a mãe, agradar a namorada, agradar o marido, agradar quem quer que seja, e a gente se vestir para se posicionar, para ser quem a gente é, para ir para a vida. É diferente. Porque aí você vai para a vida, você vai com uma coisa que você gosta, que você se reconhece, que você se sente bem. E é palpável, dá para ver isso quando uma pessoa está bem, né, com ela mesma, como ela se veste, como ela. E assim, e a gente se encontrar nesse lugar. Né? E da mesma forma que às vezes a gente não vai querer. Eu tenho dias que eu não quero, que eu quero ficar quietinha no meu canto. São dias, não é sempre, porque e aí vai depender da personalidade de cada um, porque tem pessoas que são mais extrovertidas, mais introvertidas, pessoas mais exuberantes, pessoas mais simples na forma de vestir, né? Exatamente. E tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, não tem feio nem bonito, é cada um se encontrar aí, né, na sua essência e, Exatamente. e usar ao seu favor, né? E aí, né, eu acredito que essa questão, quando a gente percebe a falta, a ausência, que existe um problema, né, que seja no não querer se cuidar mais, né, como a gente falou aí, só querer ficar na cama, ou só ter que se arrumar sempre muito e comprar mais e mais e mais. E aí é se perceber nesse movimento desses extremos, porque nesse lugar é onde cabe, né, trabalhar o autoconhecimento, perceber que dor é essa, que me leva ou a não querer mais sair de casa, enfim, ou só estar comprando achando que não tenho nada. Exatamente, é muito assim, exatamente, se entender, se perceber, se precisar de ajuda, procurar, né? Procura você como a terapeuta para ajudar nessas questões aí internas, e eu estou aqui disponível também para ajudar na questão aí do o externo, né? Que também trabalha um pouquinho na parte interna, mas de orientar e direcionar para essa questão de se achar, encontrar o seu estilo, né? Essa que a gente hoje vê tanto assim, né? Não se perder e voltar, né, para dentro, a sua essência e ter o seu próprio, né, o seu próprio estilo, acho que é isso. Encontrar o Exatamente. seu próprio estilo. E eu acredito que para isso a gente precisa se conhecer, né? Se autorizar, se permitir viver, usar coisas diferentes, ousar às vezes,
Usar às vezes, exatamente, com essa alegria, né? Estar aberto, né? Acho que tá aberta, né? Aberta aí para vivenciar, né? Como você falou, para vários níveis aí, né? Mas a roupa também, você pode às vezes, né, se dar essa chance de experimentar uma roupa nova, no sentido de algo que você nunca usou, que aí isso vai te levar para talvez abrir ali um horizonte, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu me julgava muito por conta dessa questão da... Eu não queria ser vista, né? Então, assim, eu por muito tempo me abafava. É até impossível, porque alto 1,87 m não tem como que não me vejam. Mas, assim, e essa questão da sensualidade, de me conter, né? Então, assim, quando eu era criança, talvez isso possa ajudar quem está assistindo agora ou depois. E aí vamos ver se, né, se salta alguma coisa para você poder compartilhar. Eu era uma criança muito vivaz, eu dançava, eu rebolava, muito sensualizada, enfim, assim. E tinha a música do Tchan. E eu sei que a um certo ponto eu comecei a me bloquear, né, por conta de questões emocionais, coisas que vivia, enfim. E aí eu fui me fechando, né, até na forma... E de alguma forma eu me julgava, né, por essa questão da sensualidade, né, ser mulher, enfim, não se mostrar muito e tudo mais. Não que eu gosto de roupas curtas, não tem nada, tipo, não julgo, mas assim, como eu te disse, eu prezo para coisas mais largas hoje em dia, assim. Uma E fase. para você ser sensual, não necessariamente você tem que usar roupa curta, né? E é isso que eu venho descobrindo e até para aceitar mais a minha própria sensualidade de uma forma que eu gosto e que eu me sinto confortável, né? Porque por muito tempo eu me julgava. E aí muitas vezes me diziam: "Ai, você é demais", né, quando eu era criança. Isso não pode. E aí a gente vai trazendo aquilo como verdade, a gente vai deixando de lado partes nossas, características nossas, e aí que se amadurecem, que passam por fases. Então, quando a gente é adolescente é de um jeito, quando a gente cresce é de outro. Mas é legal a gente olhar para isso, né? Por quanto a gente acaba se julgando e não se permitindo ser quem a gente Nossa, é. é muito isso, né? Da gente, somente a mulher, né? Todas essas questões. E é o que você falou, tem muito julgamento, né? Muito tabu, muita crítica. Então, eu, assim, tive... Acho que essa questão de vestir, acho que eu sempre fui muito internamente soube, né, como era que eu gostava, e acho que eu entendi assim, a moda é para me ajudar, então não vou largar dela, não vou, eu vou pro meu jeito. Lógico, em momentos que eu não queria pensar, não, essa roupa não vai ficar boa, mas essa saia comprida, eu sou, né, pequenininha, e aí quando eu me... eu já eu posso usar uma saia e ficar, enfim, igual você falou, não precisa às vezes estar com uma roupa curta para você estar no seu, um dos seus estilos, né, que é mais sensual, porque é algo, acho que mais que as pessoas percebem, é sutil, né, que aí não da gente, né, da personalidade. Então, assim, mas e eu também tive fases que eu via assim, amigas que, assim, nossa, tem uma festa assim, do trabalho, eu não tenho roupa, né? Aquele desespero, eu vou comprar mais cara, que nem depois eu nem vou usar, porque, né, eu vou comprar só para aquela festa, e não pensa, não tem essa consciência, né? E aí eu já pensei nisso, eu acho que eu era já diferente, porque eu passava numa loja, ou em brechó, seja lá o que for, ou alguém me dava uma roupa, não, essa roupa eu vou usar, não agora, mas eu vou usar. E acabava, às vezes, tendo. Aí as amigas falavam assim, mas você já tem roupa, você não vai sair correndo. Não, eu já tenho uma roupa, eu vou usar aquela que eu tenho. Então, assim, aí eu sempre acho que tive essa consciência, mas teve fases também que não estava legal, que comprava, o cartão de crédito era o melhor amigo, então ia para esse lado de consumir, para curar feridas que estavam dentro de mim, coisas emocionais que não tinha nada a ver com autoestima, mas estavam me machucando e eu não tinha, né? Ao invés de procurar terapia, para onde eu ia? Para o shopping, que perigo, né? Uma mulher magoada, enfim, com questões emocionais, com um cartão de crédito no shopping.
é um estrago. E aí, assim, depois de entender, né, passar por essas fases, entender que isso me levou para um lugar que não me fez mal, né, com certeza, e que assim, e aí me resgatei, né, e assim, hoje eu acredito muito que a gente passa, né, como você falou, a gente tem que passar para entender e saber exatamente quem somos, quem é, e assim, o que que não, esse lugar eu não quero, então assim, não preciso de, acredito muito assim, eu adoro, eu vou repetir uma roupa numa, não, eu adoro, porque assim, você não precisa às vezes repetir a roupa só, você muda os acessórios, você muda o cabelo, a maquiagem, já muda, não muda a roupa? E assim, às vezes é isso, não precisar, mas se você quer ter, assim, ter peças mais estratégicas também favorece a gente, né? E assim, hoje também estou numa fase, mas também quero conforto. Então, mas assim, tenho, opa, não solto o meu lado mais romântico, criativo, mas dá para mesclar, não dá? Sim, e assim, muitas mulheres acabam se vestindo da forma que aprenderam a ser, e não da forma que elas são realmente, né? Ou com base na mulher que ela está pronta para se tornar. Então, às vezes, por Exatamente. conta do medo, por conta do julgamento, e aí a gente acaba não se permitindo, né? Enfim, acessar um lugar novo, acessar uma nova versão de nós mesmas. Eu acho que isso é bem legal de trazer aqui. É E muito. e o guarda-roupa ele já pode ser o primeiro passo da cura, né? Juntamente com a terapia, né? Com os tratamentos, enfim. Porque uma coisa acaba complementando a outra, né? Ou uma coisa não exclui a outra, não precisa excluir a outra, tudo é importante. Então, quando a gente olha para todos esses aspectos, para todos esses lados, e aí a gente vai alcançando, né, um equilíbrio no meio da vida aqui, né, dos desafios da vida, enfim. E são várias coisas, né? E não, mas é sobre isso. É, enfim, isso. E porque Alguém quer tirar uma dúvida, pode. Alguém colocou no chat pode colocar aí qual que é a dúvida. a dúvida, né? Vamos ver. E porque às vezes, né, a gente acaba vivendo essa crise de identidade. O problema está nesse lugar. E aí a gente não consegue perceber quem a gente realmente é e quem a gente se tornou para agradar um pai, agradar uma mãe, agradar uma sociedade. E aí a Esse é o gente, perigo, né? esse é o perigo, e é onde a gente precisa se perceber para poder fazer os movimentos necessários e integrar, né, integrar quem a gente é, recuperar muitas vezes coisas que a gente perde, né, no meio do caminho, e às vezes até de uma forma mais evoluída, mais madura, né? Porque como eu disse, quando você é adolescente, você não é a mesma de quando Não, a você... gente muda, exatamente. Então é sobre isso. E Pode assim, mudar os gostos também, exatamente, né? então, assim, falando sobre isso, eu quero tirar alguma dúvida, não responder. Eu Teve tô. alguns comentários aqui, amei a live, vocês arrasaram. Teve outro que falou, Andréia, um beijo bem grande, tu arrasa, sucesso. Teve esses dois comentários. Que bom que o pessoal gostou, a live vai ficar gravada, então Que legal, para você que assistiu muito. depois, para você que assistiu até aqui, ao vivo, eu quero honrar a presença de vocês. E aí eu sei que a Andrea também preparou aí algo para trazer. E aí a gente já está nesse momento. Então, assim, eu quero dizer para vocês que acompanharam até aqui, No capítulo da língua, mas. grazie, Que chique, tem luz internacional aqui, ó. grazie mille, tesoro. Porque Italiano. ela não fala português. Ela disse, eu não entendo português, mas tá falando que a gente tá linda. Linda, maravilhosa. Ai, gente, nós arrasamos. Obrigada. Parou na live em italiano.
Então, assim, gente, para honrar a presença de vocês que ficaram até aqui e vocês que assistirem depois, é, eu estou abrindo um processo seletivo para uma sessão de diagnóstico comigo, para a gente poder olhar para essas questões aí da identidade, né, para você se reconectar mais com você mesma, perceber qual o caminho, o melhor caminho, né, para você percorrer nesse momento, para você se reconectar mais com aquilo que faz sentido para você, seja em relação à sua identidade, ao seu estilo, né, mas mais para essa questão emocional mesmo. Então, você que assistiu até aqui, é só escrever diagnóstico aqui no direct. Você que assistiu depois, é só escrever diagnóstico no meu direct também, né? Não vai estar ao vivo, e aí eu vou saber que você tem interesse em fazer a sessão. E é uma sessão onde você vai ter clareza, né, sobre o ponto A, o ponto B, né, o momento em que você se encontra, por que você se encontra como você se encontra, e se tem dores relacionadas a essa questão da identidade, de você não estar conseguindo ser você, a gente vai juntas aí, eu vou te passar algumas soluções para você poder alcançar isso que você busca. Então a gente vai conversar e é isso. Então, para quem está aqui agora, é só escrever diagnóstico no direct, para quem assistir depois também. Tá? E aí a Andrea também queria deixar um recadinho para vocês. Ai, gente, olha, e a Lucy é ótima, vocês marquem aí porque ela arrasa aí na questão aí da terapia. E assim, também agradecer a quem ficou aqui, quem vai assistir depois. E também tenho aqui um presente, que é uma sessão estratégica de assinatura de estilo. É só me chamar também no direct, que eu vou presentear quem quiser com essa sessão. Que legal, eu quero. Ai, vamos lá, eu vou te dar. Que legal. Então é isso, gente. Para quem acompanhou até aqui, a gente está trazendo aqui para vocês 2 presentes. Então, você que quiser olhar para o seu emocional, que quiser olhar para essas dores que te impedem, né, de ser você em essência e de conectar até, né, com o seu verdadeiro estilo, é só escrever diagnóstico aqui, né, aqui agora ou depois, para quem assistir gravado. E também você vai ganhar de presente uma sessão com a Deia, que é consultora de imagem, e para você ter... Como é que é a sessão? Repete. É uma sessão estratégica de assinatura de estilo. Assinatura de estilo, que chique, gente. Maravilhoso. E é isso, 2 presentes, um combo, né, para quem está assistindo agora, para quem assistiu depois. E é só vocês nos procurarem no direct. Lembrando que são vagas limitadas, tá? Então, por semana eu abro algumas vagas. Então, é importante que vocês escrevam lá diagnóstico para não perder essa chance, tá? E... o que mais? Deixa eu ver se eu trouxe tudo que eu precisava. Acho que sim, deu para trazer tudo. Eu quero muito te agradecer de novo, Deia, por você ter aceitado. Foi maravilhoso. E vamos aí se organizar para fazer outras. A próxima, eu amei, muito obrigada. Eu assim, fiquei muito honrada pelo convite, muito feliz aqui com o nosso bate-papo, com essa live maravilhosa, que eu tenho certeza que vai trazer aí bons frutos e vamos marcar, né, uma outra para entrar aí em algum outro tema mais específico. A gente, né, vai vendo aí o que pode ser interessante para linkar aí, né, nossas áreas. Perfeito. Obrigada, Deia. Beijo. Obrigada, amor. Beijo, gente. Tchau. Obrigada aí pela presença de todos vocês. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.